linha de campo elétrico emerge de uma carga pontual positiva Q1, formando um ângulo alfa com a reta que conecta essa carga a uma carga pontual negativa menos Q2. Daí ele dá essa figura e continua dizendo: com qual ângulo beta a linha de campo elétrico irá chegar à carga menos Q2? Bom, uma questão bem interessante, eu vou começar analisando essa carga positiva, olha só. Essa carga positiva eu vou desenhar aqui e vou desenhar uma superfície gaussiana esférica com centro nessa carga positiva. Eu vou calcular o fluxo do campo elétrico através de uma calota esférica. Olha só. Fluxo do campo elétrico através de uma calota esférica, e eu posso dizer que o fluxo através dessa calota é proporcional à área dessa calota. Ou seja, quanto maior a extensão dessa calota nessa superfície esférica, maior vai ser o número de linhas de campo que vai atravessar essa calota. Então eu posso escrever essa relação de proporcionalidade e posso escrever o seguinte, olha só, o fluxo sobre a calota dividido pelo fluxo total vai ser igual a área da calota dividido pela área total. Dessa relação de proporcionalidade, eu posso escrever isso. Bem, então eu vou isolar, olha só, eu vou isolar esse fluxo sobre a calota e vai ficar da seguinte forma. Fluxo sobre a calota igual a fluxo total, que multiplica a área da calota sobre a área total. Ok, esse fluxo total que aparece aqui, olha só, ele é dado pela lei de Gauss e é a carga envolvida pela superfície gaussiana, que no caso é Q1, dividido pela permissividade, que no nosso caso aqui o vácuo é ε0. Então eu posso escrever da seguinte forma, olha só. O fluxo através dessa calota é igual a carga Q1 sobre ε0, que multiplica a área da calota sobre a área total. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma seção transversal aqui dessa calota determinada por um ângulo 2α, olha só, por um ângulo 2α, de tal forma que eu vou ter αλ aqui e α desse outro lado. Nessa situação, a área da calota vai ser igual, olha só, em função desse ângulo, a 2πr², que multiplica 1 menos o cosseno de alfa. Ok, então eu posso substituir na expressão de cima essa relação aqui para a área da calota. Vai ficar assim, olha só. Fluxo igual Q1 sobre ε0, que multiplica 2πr² vezes 1 menos cosseno de alfa, dividido pela área área total dessa superfície esférica, que é 4πr². Percebe que eu estou considerando aqui o raio dessa esfera igual a r. Posso cancelar algumas coisas aqui, olha só. Vou cancelar esse raio ao quadrado com esse raio ao quadrado, o π com o π, e posso simplificar o 2 com o 4. De tal forma que eu vou ter a seguinte relação para esse fluxo, olha só. O fluxo através da calota vai ser igual a 1 meio de Q1 sobre ε0, que multiplica 1 menos o cosseno de alfa. Então esse daqui é o fluxo através dessa calota esférica. E eu posso dizer que essa linha de campo que sai formando um ângulo alfa com essa horizontal é a linha de campo extrema, a última linha de campo que ainda perfura essa calota esférica, ok? Para a outra carga, eu vou desenhar aqui, olha só, a outra carga eu vou colocar de outra cor, colocar de azul, uma carga negativa. Eu vou desenhar aqui também uma superfície gaussiana esférica de raio R com centro nessa carga negativa. De tal forma que eu vou considerar também aqui, olha só, uma calota esférica determinada, aqui a seção transversal dela, por um ângulo 2β. De tal forma que eu vou poder escrever aqui, ó, beta e beta. Bom, olha só, o fluxo através da primeira calota de Q1, ele vai ser igual ao fluxo através dessa calota aqui determinada por esse ângulo beta, numericamente igual. E professor, qual é o fluxo através dessa calota? Bom, por analogia, eu vou chamar de filinha através dessa calota, vou considerar aqui o valor numérico, por analogia vai ser igual a 1 meio de Q2 sobre ε0,
que multiplica 1 menos o cosseno de beta. Ok, como esses fluxos eles são numericamente iguais, eu vou igualá-los aqui embaixo. Olha como vai ficar. Vou colocar de outra cor aqui, eu vou ter φC igual a φC. Igualando as expressões, eu vou ter assim, ó, 1 meio de Q1 sobre ε0, que multiplica 1 menos o cosseno de alfa, igual a 1 meio de Q2 em módulo, ok? Estou pegando aqui o módulo dessa carga Q2, dividido por ε0, que multiplica 1 menos o cosseno de beta. Ok, então eu vou poder cancelar algumas coisas aqui, olha só, eu vou poder cancelar esse ε0 e esse ε0, eu não vou cancelar o 2, você vai entender por quê. Veja como vai ficar. Não cancelando o 2, eu vou ter o seguinte, Q1 vezes 1 menos o cosseno de alfa sobre 2 igual a Q2 em módulo, estou pegando aqui o módulo dessa carga, que é negativa, que multiplica 1 menos o cosseno de beta, isso sobre 2. Ok, professor, por que você não cancelou? Bem, porque essa é a expressão do arco metade do seno. Seno ao quadrado de alfa sobre 2, por exemplo, é igual a essa primeira expressão aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Igual a essa primeira expressão. E seno ao quadrado de beta sobre 2 é igual a essa outra expressão aqui toda. Por isso que eu não cancelei o 2. Bem, então substituindo essa identidade trigonométrica, vou colocar de verde mesmo, eu vou ter o seguinte, olha só, um pouco mais aqui abaixo, eu vou ter Q1 que multiplica seno ao quadrado de alfa sobre 2 igual a Q2 aqui em módulo, que multiplica o seno ao quadrado de beta sobre 2. Lembra que a gente quer o beta. Então, o nosso beta ele vai ser igual a, isolando aqui o seno, olha só, seno de beta vai ser igual a raiz quadrada, já isolando aqui o seno de beta, de Q1 sobre Q2, os módulos dessas cargas, insisto nisso, que multiplica o seno de alfa sobre 2. Portanto, só um detalhe aqui, sobre 2 também. Portanto, o nosso beta ele vai ser igual, olha só, a 2 vezes o arco cujo seno é essa expressão aí, ó, Q1 sobre Q2 dentro da raiz, vamos colocar aqui, Q1 sobre Q2, raiz disso, que multiplica o seno de alfa sobre 2. Então, essa é a expressão para esse ângulo beta. Lembrando, olha só, lembrando que essa linha de campo que vai chegar aqui formando esse ângulo beta é a situação limite também, a última linha de campo que ainda perfura essa calota esférica, que tem essa seção transversal determinada por esse ângulo beta. Lembrando uma coisa, esses ângulos, a partir dessa equação aqui, olha só, a gente percebe que esses ângulos alfa e beta serão iguais quando eu tiver aqui cargas de valor numérico iguais também, ok? Espero nas próximas questões. Tchau, tchau!